As abelhas são animais do filo Arthrópoda. Sendo assim, herdam algumas características típicas desse grupo, como o fato de possuírem um exoesqueleto que envolve seu corpo. Fazem parte da classe Insecta, apresentando, portanto, corpo dividido em 3 porções: cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de perna, 1 par de antenas e 2 pares de asa. Na cabeça estão abrigadas as estruturas responsáveis pelos sentidos desse animal, como as antenas, que estão ligadas ao olfato e audição. É na cabeça também que encontramos os olhos, sendo 2 olhos compostos, situados lateralmente, e 3 ósseos localizados na região frontal, dispostos em um arranjo triangular. Os olhos compostos são responsáveis por formar as imagens, enquanto os ósseos são capazes apenas de detectar a luz. O aparelho bucal das abelhas, também localizado na cabeça, garante que esse animal seja capaz de absorver líquidos e também de mastigar. As mandíbulas ajudam as abelhas a cortar e manipular a cera e própolis por elas produzidos, bem como auxiliam na digestão de pólen e na retirada de partículas indesejadas da colmeia. A estrutura que garante a absorção de substâncias líquidas, por sua vez, é chamada de probóscide ou língua. As pernas e as asas, que são os órgãos locomotores das abelhas, estão no tórax. As pernas são encontradas no número de 6, 3 pares. Cada par em um segmento, sendo responsáveis, além da locomoção, pelo transporte do pólen, manipulação de cera e própolis, além da limpeza do corpo da abelha. As asas são encontradas no número de 4, 2 pares, e garantem o voo do animal. As asas dianteiras são maiores que as posteriores. O tórax das abelhas é rico em pelos que ajudam na fixação do pólen. No abdômen das abelhas encontra-se a maior parte dos órgãos, como a vesícula melífera, que garante a transformação do néctar em mel, glândulas serígenas, que produzem a cera, estômago e intestino. Na porção final do abdômen está presente também o ferrão, que na operária assume a função de defesa, e na rainha a função de guia na postura. O zangão não o possui. Vale salientar que o ferrão está conectado à bolsa de veneno, que libera uma complexa mistura de diferentes substâncias chamada apitocina. As abelhas possuem métodos de comunicação sofisticados que são cruciais para o funcionamento da colmeia. Elas usam feromônios para enviar sinais químicos que coordenam atividades como a construção de realeiras e a manutenção da ordem social. A famosa dança das abelhas é uma maneira de compartilhar informações sobre a localização e a distância de fontes de alimento, com movimentos que indicam direções e vibrações que sinalizam distância. Além disso, as abelhas também se comunicam através de som, um método especialmente comum entre espécies e sem ferrão. Essa comunicação é complexa e permite que abelhas realizem tarefas essenciais, como polinização, e mantenha a colônia organizada e eficiente. A sociedade das abelhas é dividida em castas, e cada casta tem a sua função e particularidades na anatomia e morfologia. As colônias podem apresentar até 80 mil indivíduos, sendo um desses indivíduos a rainha, outra parte zangões e a maioria operárias. A rainha apresenta quase o dobro do tamanho das operárias e é a única fêmea que se reproduz. A fecundação da rainha ocorre durante o voo nupcial, onde vários zangões podem fecundá-la. Esse voo nupcial acontece entre 5 a 9 dias depois do seu nascimento e é único em sua vida. Cerca de 5 dias depois, a rainha deposita os ovos nos favos, especificamente nos alvéolos, que as operárias produzem.
A abelha rainha tem a função de manter a organização social da colmeia por meio da liberação de feromônios produzidos pelas glândulas mandibulares, que informam, por exemplo, a presença e a ação de uma rainha. Além disso, existem os feromônios utilizados para atrair os zangões. As operárias apresentam órgãos de defesa bastante desenvolvidos e que lhes permitem a realização de diversas atividades. A função delas é a realização de todo o trabalho dentro da colmeia, como a produção de alimento, higienização, defesa e manutenção de temperatura. As operárias não apresentam órgãos reprodutores desenvolvidos por conta de uma alimentação mais pobre em nutrientes e também graças aos feromônios liberados pela rainha. Assim, na falta de uma rainha, algumas operárias podem colocar ovos, mas não fecundados, dando origem a zangões. Os zangões, apesar de serem maiores que as operárias, não apresentam estruturas para o trabalho e nem ferrão. Apresentam órgãos olfatórios, sensoriais e musculatura bem desenvolvidos, assim como asas maiores que lhes permitem encontrar a rainha no voo nupcial. A função dos zangões é fecundar a rainha, e ele morre logo após a cópula, já que seu órgão genital fica preso na rainha, e ao tentar se soltar, este se rompe. Como vivem as abelhas? As abelhas são insetos que vivem em colmeias formadas por favas de cera que elas mesmas produzem. Na natureza, as colmeias podem ser encontradas em diversos locais. Os mais comuns são ocos de árvores, cuspizeiros desocupados, buracos de barrancos e no beiral de telhados. A rainha é produzida a partir da larva de abelhas operárias. Na célula real, é mais conhecida como realeira. É fornecida uma dieta especial à base de geleia real, que a tornará uma fêmea, diferenciando-a das operárias. Os zangões fazem ovos diários em torno de colmeias. Ciclo de vida das abelhas. As abelhas são animais que passam por metamorfose, sendo possível distinguir 4 estágios de desenvolvimento nesse animal: ovo, larva, pupa e adulto. As rainhas são responsáveis por colocar ovos, sendo essa a primeira fase do desenvolvimento da abelha. Os ovos ficam nos alvéolos dos favos. Aqueles que darão origem aos zangões são depositados em alvéolos maiores do que aqueles que recebem ovos que originarão operárias. Vale salientar que as abelhas são capazes de controlar o processo de fecundação. Os óvulos não fecundados produzem zangões, os fecundados, as fêmeas. Após a fase de ovo, observa-se o nascimento de uma larva, que se assemelha a uma pequena gargata, apresentando coloração branca. Essa larva fica posicionada no fundo dos alvéolos. Alimenta-se e vai crescendo. Após 5 mudas, chega-se ao final da fase larval. Seu alvéolo é tampado com cera e larva tese um fino casulo. Inicia-se a fase de pupa, na qual a abelha sofre uma metamorfose completa. Após a metamorfose, a abelha rompe e tampa do alvéolo e inicia-se a fase adulta. As abelhas são cruciais para o ecossistema e a agricultura devido a várias razões. Primeiro, polinização. As abelhas são polinizadores eficazes de muitas plantas, incluindo muitas culturas agrícolas. Cerca de 75% das culturas alimentares globais dependem, pelo menos parcialmente, da polinização animal, sendo as abelhas os principais polinizadores. Isso inclui frutas, legumes, nozes e sementes. Segundo, biodiversidade. A polinização promovida pelas abelhas contribui para a reprodução de diversas plantas, o que, por sua vez, sustenta uma grande variedade de espécies animais e vegetais. Isso também mantém a saúde dos ecossistemas. Terceiro, produção de alimentos. Sem a polinização por abelhas, a produção de muitos alimentos diminuiria drasticamente, afetando a disponibilidade e os preços dos alimentos. Culturas como maçãs, amêndoas, morangos e tomates dependem muito da polinização das abelhas. 4. Produtos apícolas. As abelhas produzem mel, cera, própolis e geleia real, produtos que têm valor econômico significativo e são utilizados em diversas indústrias, desde a alimentação até a cosmética e farmacêutica.
Quinto, serviços ecossistêmicos. Além da polinização, as abelhas contribuem para a saúde do solo e a qualidade da água. Elas ajudam na regeneração de plantas que protegem os solos e as nascentes de água. Por fim, a conservação das abelhas é essencial para a segurança alimentar e a saúde do meio ambiente. A diminuição das populações de abelhas devido a fatores como o uso de pesticida, doenças, perdas de habitat e mudanças climáticas é uma preocupação global significativa.